Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto super importante para quem está construindo ou reformando uma casa de madeira, a pintura da fachada. A escolha da tinta certa é fundamental para garantir a beleza e a proteção da sua casa. Mas antes de começarmos a falar sobre os tipos de tintas, vamos entender um pouco sobre as propriedades básicas que uma tinta para fachada de madeira precisa ter. Propriedades básicas da tinta. A primeira coisa que precisamos considerar é a impermeabilidade. A tinta precisa proteger a madeira da umidade, da chuva e do sol, evitando o apodrecimento e o desbotamento. Outra propriedade importante é a resistência. A tinta precisa ser resistente ao desgaste, ao atrito e aos raios UV, para que a sua fachada fique bonita por muito tempo. E por último, mas não menos importante, a aderência. A tinta precisa aderir bem à superfície da madeira, para que não descasque ou solte com o tempo. Tipos de tintas para uma casa de madeira. Agora que já sabemos o que procurar em uma tinta para fachada de madeira, vamos falar sobre os tipos mais comuns. Tinta acrílica. A tinta acrílica é a mais popular para fachadas de madeira, pois é fácil de aplicar, seca rápido. Tem boa resistência à água e aos raios UV, e oferece uma grande variedade de cores. Tinta PVA. A tinta PVA também é uma boa opção para fachadas de madeira, pois é barata, fácil de aplicar e tem boa resistência à água. No entanto, a tinta PVA não é tão resistente aos raios UV quanto a tinta acrílica, por isso pode desbotar mais rápido. Tinta óleo. A tinta óleo é uma opção mais tradicional, conhecida por sua alta durabilidade e resistência. No entanto, a tinta óleo é mais difícil de aplicar, seca mais lentamente e tem um cheiro forte. Tinta esmalte. A tinta esmalte é uma ótima opção para quem busca um acabamento brilhante e resistente. A tinta esmalte é ideal para portas e janelas, pois oferece proteção extra contra arranhões e impactos. Tinta Sun. A tinta Sun é uma opção que realça a beleza natural da madeira, deixando o veado aparente. A tinta Sun é ideal para quem busca um visual rústico e natural. Regras de aplicação. Agora que você já conhece os tipos de tintas para fachada de madeira, vamos falar sobre as regras de aplicação. Preparo da superfície. Antes de aplicar a tinta, é fundamental preparar a superfície da madeira. Limpe a madeira com água e sabão, removendo qualquer sujeira, pó ou resíduos. Se a madeira estiver com rachaduras ou imperfeições, repare-as antes de pintar. Aplicação da tinta. Aplique a tinta em camadas finas e uniformes, utilizando um pincel, rolo ou pistola. Deixe cada camada secar completamente antes de aplicar a próxima. Número de camadas. O número de camadas de tinta necessárias varia de acordo com o tipo de tinta e o acabamento desejado. Geralmente, são necessárias 2 ou 3 camadas para obter um bom resultado. Manutenção. Para manter a sua fachada de madeira sempre bonita, é importante fazer a manutenção da pintura periodicamente. Limpe a fachada com água e sabão, e reaplique a tinta a cada 2 ou 3 anos. Dicas extras. Teste a tinta. Antes de pintar toda a fachada, faça um teste em uma pequena área para verificar se a cor e o acabamento são do seu agrado. Use luvas e máscara. A tinta pode ser tóxica, por isso use luvas e máscara durante a aplicação. Siga as instruções do fabricante. Cada tipo de tinta tem suas próprias instruções de aplicação. Leia atentamente as instruções do fabricante antes de começar a pintar. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor sobre a escolha e aplicação de tintas para fachadas de madeira. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre tintas para fachadas de madeira, um assunto que gera muitas dúvidas. Antes de começarmos a pintar, é fundamental preparar a madeira para receber a tinta. Primeiro, precisamos limpar a superfície com água e sabão, removendo qualquer sujeira, poeira ou resíduos. Depois, é importante verificar se a madeira está livre de fungos, mofo ou cupins. Se houver algum problema, é preciso tratar a madeira com produtos específicos antes de prosseguir. Em seguida, precisamos lixar a superfície para remover imperfeições e garantir uma boa aderência da tinta. Use uma lixa de grana fina para um acabamento suave.
Se a madeira for nova, é importante aplicar um selador para proteger a madeira e evitar que a tinta absorva muito. Agora que a madeira está preparada, podemos começar a pintar. Existem diversos tipos de tintas para fachadas de madeira, cada uma com suas características e vantagens. As tintas acrílicas são uma boa opção para fachadas de madeira, pois são resistentes à água, ao sol e às intempéries. Elas também são fáceis de aplicar e secam rapidamente. As tintas a óleo são mais duráveis e oferecem maior proteção contra a umidade, mas são mais difíceis de aplicar e demoram mais para secar. Para aplicar a tinta, você pode usar um pincel, um rolo ou um pulverizador. Se você for usar um pincel, escolha um pincel de cerdas macias para evitar marcas na madeira. Se for usar um rolo, escolha um rolo de lã para um acabamento mais uniforme. Comece a pintar da parte superior da fachada para baixo, trabalhando em seções pequenas. Aplique a tinta em camadas finas e uniformes, deixando secar completamente entre as camadas. É importante seguir as instruções do fabricante da tinta para garantir um bom resultado. E aí, gostaram das dicas? Pintar a fachada de madeira da sua casa pode ser um trabalho desafiador, mas com as ferramentas e técnicas certas, você pode obter um resultado incrível. Lembre-se de sempre usar equipamentos de proteção individual, como máscara e luvas, durante o processo de pintura. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas e tutoriais sobre reforma e construção.